Olá! Começa agora mais uma edição do TV em Revista. Vamos abrir esta edição de hoje falando sobre uma parceria entre o Instituto do Legislativo Paulista e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Juntas, as entidades promoveram um ciclo de palestras sobre envelhecimento e qualidade de vida. A repórter Roberta Rossi acompanhou o encontro. Confira. Pesquisadores da USP, Unifesp e da PUC São Paulo apresentaram dados e resultados de pesquisas que podem servir de base para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à terceira idade. Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, indicam que em 2 décadas haverá mais idosos do que crianças no Brasil. Só para se ter uma ideia, em 2060, 25,5% dos cidadãos terão mais de 65 anos. Esse cenário acaba impondo mais atenção e uma melhor qualidade de vida para que essa faixa da população mantenha-se ativa e produtiva. O envelhecimento é uma questão extremamente complexa, porque você tem aí problemas de ordem socioeconômica, biológica, enfim, tudo que você possa imaginar entra aí na construção dessa questão do envelhecimento. Por outro lado, quando a gente pensa numa população e você pensa em pessoas que envelhecem, você vê que as pessoas envelhecem em ritmos e maneiras diferentes. Um dos estudos apresentados na palestra visa criar um programa de atendimento aos idosos com depressão, atendidos em unidades básicas de saúde. A pesquisa já acompanha mais de 1.400 idosos de Guarulhos com a doença. Quando eles vão na casa dos idosos, eles levam um tablet e usam técnicas para melhorar a depressão. Se usa uma técnica que chama ativação de comportamento, que a gente tenta que o idoso passe a fazer mais atividades que lhe deem prazer. Eles também passam a saber quais são os sintomas da depressão e como fazer para se sentir melhor dos problemas da depressão. Victor Dourado, do Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo, apresentou resultados de um projeto para desenvolver um aplicativo para smartphones, com um único objetivo: promover atividade física à terceira idade. Nós pretendemos desenvolver um aplicativo realmente baseado em ciência, com um número maior de técnicas de mudança de comportamento, para impulsionar pessoas de diversas idades a fazerem o exercício, com inteligência artificial suficiente para se adaptar à personalidade da pessoa, de modo que o incentivo seja sempre incrementado, continuamente, e a gente também pretende que o nosso aplicativo se conecte com sensores afixados em locais públicos. Se por um lado a gente tem um aumento da qualidade de vida que reflete também no aumento da expectativa de vida, obviamente também de um envelhecimento da população, as políticas públicas em contrapartida precisam estar preparadas a essas novas demandas. E a gente está falando aqui de políticas públicas que dizem respeito à mobilidade, dizem respeito a serviços que são voltados a uma população que tem, às vezes, algumas restrições, às vezes motor, às vezes tem necessidade de tratamentos de saúde que tem uma outra complexidade. Então, discutir isso, preparar um pouco não só o parlamento, mas também os interessados e a comunidade sobre os cuidados que a gente precisa ter, sobre a atenção que a gente precisa ter no processo de elaboração de políticas públicas. A Assembleia Paulista homenageou com grande destaque o programa Educação e Sustentabilidade da Companhia Melhoramentos de São Paulo. A iniciativa do evento foi do deputado Castelo Branco, do PSL. São 129 anos de história e uma pauta voltada para a educação, tendo como alicerce o desenvolvimento do país, com incentivo à leitura logo nos primeiros anos de vida. A Melhoramentos sempre primou e sempre considerou a criança e o jovem o berço do desenvolvimento do próprio país. E sempre teve no livro infantil a forma de educar, de encaminhar os nossos jovens no Brasil. Onde a gente tem tantos problemas, né? E um dos problemas é a educação, a gente conseguir a iniciativa privada, conseguir também ajudar, né, em vários aspectos o governo nessa luta aí que é melhorar a educação no país.
O deputado Castelo Branco, do PSL, que propôs a homenagem, lembrou que a companhia tem um papel de destaque no desenvolvimento da educação e do futuro de São Paulo. O grande mérito deles era terem pego o viés da educação. Foi fantástico, marcaram época, né? Quem é que não estudou com a cartilha Caminho Suave? Né? Quem é que não leu Patinho Feio? E todos aqueles livros, né? Principalmente da minha geração, anos 60, 70, 80, foram marcantes. A editora da Melhoramentos, desde 1915, já lançou mais de 11 mil livros, distribuídos entre as categorias infantil, juvenil e gastronômica. Além de fomentar a leitura entre as crianças, a companhia tem a preocupação de formar educadores, o que possibilita uma melhor mediação com o público-alvo, sobretudo com temas voltados para o cotidiano e a preservação do meio ambiente de forma sustentável. Nós estamos num momento muito propício para se discutir a educação para a sustentabilidade, que traz em si o conceito de desenvolvimento. Então, não é só a questão da preservação, mas é como desenvolver de forma sustentável essa amplitude de recursos naturais, né, que pode trazer realmente uma melhoria na qualidade de vida de todos os brasileiros. Para fazer papel, para imprimir o livro, você precisa de floresta. Eles já pensavam nisso lá atrás. Florestas sustentáveis, ambientalmente corretas, responsáveis. Todos os lugares onde há melhoramentos têm suas florestas, o meio ambiente é muito preservado. Educar é passar valores e também ensinar competências. E quando você passa valores do respeito ao outro ser humano, do respeito à natureza, o respeito ao próximo, ao seu país e ao planeta, fazem parte de um cidadão mais completo. Uma grande visão de futuro, estão à frente do seu tempo. Por tudo isso, a Melhoramentos merece ser homenageada, né? Sem dúvida, uma referência mundial de sucesso na área industrial, empresarial e educacional. Seminários sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente discutiu formas de proteção aos jovens. O evento aconteceu no auditório Teotônio Vilela, aqui na Lesp. A iniciativa foi do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Vamos conferir. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, está prestes a completar 30 anos. Ao longo de sua história, esse conjunto de normas e ordenamentos jurídicos busca a proteção da criança e do adolescente. Para tratar dos desafios que ainda existem na implantação do ECA, o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, recebeu convidados no auditório Teotônio Vilela para seminário a respeito do Estatuto. Palestrante do evento, a professora doutora Irandi Pereira explica que é preciso que o conselheiro tutelar compreenda bem o ECA para aplicá-lo de maneira correta em seu dia a dia. O conselheiro tutelar, ele transita nessas duas áreas, nos chamados direitos gerais, que a gente pode entender de direitos fundamentais da pessoa humana, e também ele transita na chamada especialidade ou nos direitos especiais, quando você tem direitos que são violados. E como que a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, vai se ver com esta persistente violação dos direitos que, apesar da Constituição de 1988, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei ainda está distante da realidade brasileira. Entre os participantes do seminário, Luciana Araújo avalia a importância do Estatuto para assegurar os direitos básicos da criança e do adolescente. Nós precisamos resgatar, de fato, aquilo que foi pensado, essa essência, de fato, de proteção. Né? Qual é a proteção que a criança precisa deste conselho? Ele precisa ter um olhar de garantidor de direito e não precisamos ter conselheiros que goste diretamente, fala, eu quero ser conselheiro, eu gosto de criança, por isso que eu quero ser conselheiro. Não, você tem que saber da sua essência, que é garantidor de direito, dos direitos violados. Andréa Barros, conselheira tutelar de Arujá, relata que o principal problema do ECA é não ter sido implantado em sua totalidade, mesmo depois de quase 30
30 anos de existência. Nós podemos ter o direito a essa voz, que já é garantida dentro da lei, mas que realmente seja efetivada, né? O que ainda falta realmente fazer esse levantamento dos zeladores, que são os conselheiros de direitos municipais, estaduais e federal. Carlos Alberto, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo, afirma que é preciso investimento na infraestrutura dos conselhos tutelares para que o ECA seja melhor instituído. O poder público estruture os conselhos. Não dá para cobrar do conselheiro que ele faça todo o serviço da rede, de assistência, de educação. Não, ele é um ente que zela pelo direito. A gente precisa de educação, que são os prédios públicos, as escolas públicas. A gente precisa de equipamentos da assistência social, da saúde, para que o conselho possa requisitar o serviço e não ficar esperando, como a família também já estava esperando, mas que ele possa requisitar e ser atendido na sua demanda. Então, a gente precisa desses dois compromissos também. Estrutura física, computador bom, precisa de carro, a gente precisa de telefone, para que de fato possa funcionar e a gente tenha um bom conselho que atue em prol da defesa da comunidade como um todo. O deputado Carlos Gianazzi destacou a importância do debate para a preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Para o parlamentar, é importante que os conselhos tutelares não sejam usados de maneira pessoal. Esses conselhos têm uma função importante. Agora, eles devem ser qualificados. Eles não podem ser instrumentos de barganha política, de barganha de igrejas, né, de coronéis de regiões, que é isso que vem acontecendo, infelizmente, né? E as pessoas eleitas devem ser pessoas qualificadas, preparadas e comprometidas com a defesa dos direitos das crianças e adolescentes. No próximo bloco, os cuidados com a recuperação de crianças e adolescentes desaparecidos aqui no estado. A gente volta já já, não saia daí. Ainda dentro da temática jovens, o TV em Revista destaca os cuidados com a recuperação de crianças e adolescentes desaparecidos aqui no estado. O assunto foi um dos principais temas debatidos na reunião da Comissão de Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. A 8ª reunião da comissão aconteceu no plenário José Bonifácio. Aprovado o projeto de lei 447 de 2017, de autoria do ex-deputado Gil Lancaster, que torna obrigatória a afixação em braille das informações contidas nas gôndolas de padarias, supermercados e estabelecimentos comerciais similares no estado. Também o PL 874 de 2017, de autoria do ex-deputado André Soares, que institui o programa Alerta de Vida, Socorro Estadual para Menores, com o objetivo de aprimorar os procedimentos de recuperação de crianças e adolescentes desaparecidos no estado. Hoje nós estamos vivendo um momento no país de muita violação de direitos humanos. E o estado de São Paulo também não é diferente. Então é criança e adolescente, é mulher, é negro, é comunidades periféricas. Nós temos muitos problemas. A comissão precisa sempre ter responsabilidade. Aqui não se trata de ser de partido A, B ou C. Trata-se de fazer a defesa dos direitos da pessoa humana. Aprovado também o projeto de lei de autoria da deputada doutora Damares Moura, do PHS, o 565 de 2019, institui o Dia da Campanha Quebrando o Silêncio, de prevenção contra o abuso e violência doméstica. 2 requerimentos de autoria do deputado Douglas Garcia, do PSL, foram aprovados. O parlamentar quer discutir na comissão a situação dos policiais militares do estado de São Paulo. A gente sabe que hoje o genocídio de policiais militares ele é altíssimo, os PMs eles estão expostos. Quais são as atitudes por parte dos direitos humanos para proteger a vida do policial militar? Isso é importante, né? E a gente não pode deixar de trabalhar por isso. O segundo requerimento foi uma visita aprovada, um calendário de visitas aprovado dessa comissão para que nós possamos visitar a PMDFESP, né? Que é uma instituição que cuida de policiais militares portadores de deficiência física, né? Aqueles PMs eles infelizmente são largados. Está na hora de a gente começar a pensar em políticas para conseguir inserir o policial militar deficiente físico no mercado, ou no seu trabalho também, porque afinal de contas, hoje a gente tem um Copom, por exemplo. Por que a gente não trabalha para conseguir alguma vaga para eles no Copom, né? Que eles não vão precisar fazer o atendimento físico, mas sim o atendimento telefônico, eles já sabe como funciona a atividade policial. O requerimento da deputada Beth Saão, do PT, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais, também foi aprovado.
pede à comissão que estabeleça um calendário de visitas a 12 unidades prisionais do Estado para fiscalizar a alimentação, lotação, higiene e tratamentos médico e mental dos detentos. Quando a gente pede para visitar uma instituição pública, é porque a gente quer ir lá para ver, para melhorar. Né? Melhorar, você fala assim, vamos fazer uma relação de presídios que nós vamos visitar. É Comissão de Direitos Humanos, tem que ir. Tem que ir para ver como os presos estão sendo tratados, como que está a lotação de determinados presídios. Nós não vamos conseguir em todos, são 177 presídios, acho que no estado todo. Mas tirar algumas amostragens e vamos lá. Vamos para aqueles que têm uma considerado bom razoavelmente e vamos para aqueles péssimos também, né? Porque é obrigação do Estado e o Estado precisa resolver isso, como também vamos ver as condições dos trabalhadores que atuam nessas áreas. Saúde sempre tem lugar de destaque no nosso programa. Um dado preocupante é que todos os anos mais de 50 mil brasileiras recebem o diagnóstico de câncer de mama. Para alertar sobre a importância de exames, tratamento e principalmente conscientização do combate à doença, foi realizada aqui na Lesp uma sessão solene celebrando o Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Primeiro veio o diagnóstico de câncer de mama. Rose foi identificada com a doença em 2014. A vendedora buscou o tratamento público. Após a cura, ela agora busca ajudar outras mulheres a enfrentar a doença. Tento ajudar elas o máximo que eu puder, porque é muito difícil, mas a gente precisa de pessoas que tenham determinação e força para vencer, porque não é fácil. Dona Maria Varão também teve a doença e enfrentou várias sessões de radioterapia, um tratamento que deixa a pessoa bastante debilitada. Depois de 10 anos, ela venceu a doença e veio apoiar a causa na abertura do mês de combate ao câncer de mama. A experiência é difícil, né? Mas eu acho muito importante um evento como esse, a divulgação. Eu tive um câncer de mama em 2009. Fiz algumas radioterapias, mas eu estou bem, eu me considero curada, mas eu acho ótimo esse evento. Como a Rose e a Maria, todos os anos, milhares de mulheres no mundo são diagnosticadas com câncer de mama. No Brasil, o movimento Outubro Rosa existe há mais de 15 anos e é um dos casos mais bem-sucedidos na prevenção de câncer. A incidência do câncer de mama nas mulheres de 40 ou acima dos 40 é muito grande. Então é muito importante que a gente faça esse alerta, que as mulheres não tenham medo de fazer seus exames preventivos, não só os exames de mama, a mamografia, como também outros exames ginecológicos, né, que a mulher também apresenta câncer no útero, no ovário. Então muito importante que se faça esse exame. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, por ano no Brasil são registrados 58 mil novos casos de câncer de mama. Esse é o segundo tipo de caso de câncer que mais mata mulheres no país. Mas com o diagnóstico precoce, o índice de cura pode chegar a até 95%. Mas ainda existe bastante desinformação sobre o assunto. A doença tem relação com hábitos de vida, como sedentarismo e consumo de alimentos industrializados e de álcool. Para os especialistas, a mamografia é um dos exames mais indicados, porque pode detectar alterações muito pequenas, que ainda não são palpáveis, o que aumenta a chance de sucesso no tratamento. Na abertura oficial do Outubro Rosa no estado de São Paulo, vários deputados vieram apoiar a causa. E de extrema importância para a conscientização de todas as mulheres contra o câncer, mas principalmente da prevenção do câncer. Porque o que mais tem destruído mulheres, matado, é justamente a falta de prevenção. Nós entendemos que quando se faz a prevenção, há uma chance muito grande de cura. Por isso que a gente está fazendo esse trabalho aqui na Lesp. Ter uma data para lembrar, não é, sobre um problema tão grave como esse, que cerca as nossas mulheres, que mata as nossas mulheres, ele tem um caráter educativo e de conscientização extraordinário. Quem de nós não vai se lembrar, no Outubro Rosa, que precisa fazer um exame preventivo? Quem de nós? Nós, como deputados também, exercendo políticas públicas que possam, de fato, dar à mulher, né, às mulheres, a possibilidade de se prevenirem, né, de poderem procurar ajuda médica, de poder esclarecer dúvidas também a respeito do câncer de mama, a respeito do câncer de colo
de útero também, que é muito comum, né, nas mulheres, mas que muitas mulheres, muitas vezes por falta de informação, por não ter acesso à informação, acabam não conseguindo se prevenir. Isso é uma questão de saúde pública. Esse mês de outubro, a gente tem que fazer esse trabalho. Quanto mais evento, quanto mais conscientização a gente tiver, mais prevenção nós teremos. E quanto mais prevenção, menor o índice de morte. Que daí as mulheres vão conseguir pegar num momento bem de princípio para poder não passar por uma situação tão difícil de câncer já em estado muito evoluído. Então, o que a gente está fazendo é lutar pela prevenção. O autoconhecimento é muito importante e é isso que a gente quer. Que essa mulherada que a gente sabe que tem força, vai para frente, faça o autoexame, procure médico, não deixe para depois. O mais importante é declarar o amor que a gente tem por nós mesmas. Nós somos o esteio de toda a família. Se a gente não estiver bem, nossa família também não vai estar. Então, isso aqui é maravilhoso. Solenidade aqui na Assembleia comemorou o Dia da Polícia Civil. A proposta foi do deputado Itamar Borges, do MDB. O repórter Luciano Teixeira acompanhou o evento. Vamos conferir. A data é comemorada com sessão solene na Alesp desde 2006. Reconhecimento a uma corporação responsável por investigar os crimes cometidos em todo o estado. O plenário Juscelino Kubitschek ficou lotado e teve a presença do vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, que abriu a sessão. De maneira muito clara, o governador João Dória vem demonstrando não só em palavras, mas em ações e gestos o respeito que ele tem pela polícia de São Paulo. A nossa presença aqui deve ser entendida como o respeito do governo João Dória à Polícia Civil, o apreço e a expectativa que nós temos de que a Polícia Civil de São Paulo possa ainda nos surpreender ainda mais, com mais dedicação, mais trabalho e bons resultados, que é o que ela tem obtido até agora. Durante a sessão, 20 departamentos da Polícia Civil foram homenageados. Cada um deles teve funcionários laureados. Dentre as delegacias especializadas e grupos especiais, destacam-se aqueles que integram as estruturas do Departamento de Narcóticos, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, além do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania e o Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas. Autoridades de segurança pública do Estado estiveram presentes, como o secretário de Estado de Segurança Pública e o delegado-geral de Polícia do Estado de São Paulo. Uma homenagem, como o nome está dizendo, absolutamente meritória, que vai ao encontro daquilo que a gente quer. Ou seja, quantos seriam os paulistas que não gostariam nesta hora de dizer a cada um desses policiais, muito obrigado. É isso que a nossa Assembleia está fazendo. É importante para toda instituição policial civil, para os policiais que a compõem, porque representa bem aquilo que nós fazemos e esse ato acaba reconhecendo toda a atividade da Polícia Civil e melhora a expectativa dos nossos policiais com relação ao que o governo, aqui a Assembleia Legislativa, pensa deles. A sessão solene aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo também serviu para comemorar o Dia da Polícia Civil, em 30 de setembro. A entidade foi fundada em 1841, há 178 anos. Este é o 8º ano consecutivo que o Parlamento Paulista faz a homenagem. A sessão solene foi um pedido do deputado Itamar Borges. A Polícia Civil tem um papel histórico na segurança de São Paulo e uma história realmente de proteção, de segurança e de investigação que merece todo o reconhecimento da Casa do Povo de São Paulo, que é a Assembleia Legislativa. No próximo bloco, Funcionalismo Público debateu a proposta do governo de São Paulo de redução do valor das chamadas obrigações de pequeno valor. Voltamos em instantes. O funcionalismo público em pauta. Representantes de sindicatos do funcionalismo público criticam a proposta do governo de São Paulo de redução do valor das chamadas obrigações de pequeno valor. Eles se reuniram em uma audiência pública aqui na Lesp. O evento foi promovido pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL.
O presidente da Sojures, Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário, Carlos Alberto Marcos, explica que as OPVs, obrigações de pequeno valor, são uma referência criada por lei para pagamento de dívidas do governo do estado que foram objetos de ações judiciais. Elas foram criadas para reduzir as filas do chamado precatório. Atualmente, até R$ 30.119,20, essas obrigações são pagas com prioridade, em geral em 60 dias. Mas este valor pode ser reduzido para R$ 11.678,90, conforme propõe o governo do estado por meio do projeto de lei 899 de 2019. É um calote que o governo está dando. O governo simplesmente ele não quer pagar, porque queda de imposto, queda de arrecadação vai ter a qualquer momento. Isso vai existir, só que essa é uma obrigação dele pagar. Isso está inserido na Constituição da Carta da República Federativa. Funcionários públicos estão entre os afetados com a possível alteração. Já faleceram mais de 100 mil pessoas sem receber o precatório em vida, né? Acaba ficando para a família, vai aquela história toda. Então, nós conseguimos uma lei que, para aquele que está idoso ou está doente, doença grave, que ele recebesse um adiantamento, entendeu? Esse é o precatório de pequeno valor. Então, seria um adiantamento de R$ 30 mil aqui no estado de São Paulo, já que o governo não está pagando o total que tem obrigação para pagar. Nós estamos com mais de 150 mil pessoas na fila dos precatórios que morreram na fila esperando. E a fila do precatório está parada há 17 anos. Se esse projeto for aprovado, essas pessoas que têm acima de 20, 25, 30 mil para receber vão para essa fila. Ou seja, vai ser mais gente esperando nessa fila de 17 anos. É imoral. É imoral demais. Segundo reportagem do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região, o governo paulista não pagou os precatórios expedidos desde 2002 e o estado teria cerca de 230 mil precatórios na fila de pagamento. Já as obrigações de pequeno valor somariam mais de 180 mil credores aguardando receber R$1,5 bilhão. O deputado Carlos Gianazzi do PSOL faz um contraponto do pagamento das sentenças judiciais com as renúncias fiscais do governo do estado. A renúncia fiscal aqui é criminosa, é acima de 25 bilhões de reais. Então, o governo não pode penalizar servidores que estão na fila há milhões de anos, né, e beneficiar empresas que são devedoras, inclusive, do fisco estadual. Outra audiência pública aqui na Assembleia teve como tema de debate um assunto polêmico, que foi a concessão de complexos esportivos da capital à iniciativa privada. O repórter Luciano Teixeira acompanhou a reunião. Representantes de modalidades esportivas, atletas, ex-atletas e membros da sociedade civil participaram de audiência pública que reivindicou a suspensão da concessão de complexos esportivos à iniciativa privada. A intenção da audiência pública é fazer uma campanha de esclarecimento junto à população sobre a importância dos equipamentos esportivos do estado, principalmente o ginásio do Ibirapuera e também o estádio do Pacaembu. Hoje, várias ações na justiça questionam essas privatizações. Em setembro, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou o contrato de concessão do complexo esportivo do Pacaembu para a iniciativa privada. Com isso, a concessionária Alegra Pacaembu assume por 35 anos a gestão de uma área que inclui, além do campo de futebol, uma piscina, 2 quadras de tênis e um ginásio poliesportivo. A concessão também inclui a demolição do tobogã para a criação de um prédio de escritórios. A Praça Charles Miller e o Museu do Futebol ficaram fora da concessão. O edital ele foi feito basicamente para que ele fosse possível que alguém manifestasse o interesse. Então não tem horas muito reduzidas de uso, 5 horas semanais do uso da piscina no contrato. Aí fica para a concessionária talvez fazer outra coisa, mas a exigência da prefeitura ela não favorece os usuários. Então a prefeitura que deveria zelar pelo bem não está fazendo isso. Então essa é a nossa questão. Nós ainda estamos tentando até na justiça
questionar todos esses pontos. Em março, o governador João Dória apresentou o modelo para a concessão do Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, o ginásio do Ibirapuera, para iniciativa privada por 35 anos e investimento mínimo de R$ 220 milhões. O processo envolve autorização legislativa, audiências públicas e a obrigatoriedade de permanência de espaços públicos para a prática esportiva. O projeto prevê a obrigatoriedade de construção de nova arena multiuso com capacidade de 20 mil lugares. Representantes da sociedade civil e usuários dos equipamentos esportivos chamaram a atenção para a importância do complexo para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento. São casos análogos, um na esfera municipal, outro na esfera estadual, mas revelam a ausência de políticas públicas claras para o esporte e para o lazer e essa obsessão em ceder e ceder criminosamente, ceder de uma maneira que fere os interesses dos cidadãos paulistanos, esses patrimônios, esses equipamentos públicos. Eles vão perder a sua grande característica de atender a população, sobretudo a população mais carente, que não tem condições financeiras. Existem vários serviços e vários espaços que são utilizados pela população e que serão extintos agora com a privatização, porque a privatização é empresa que é lucro. Então ela não vai se preocupar mais em formar atletas como vem se formando hoje aqui no complexo do Ibirapuera, por exemplo. Então a nossa audiência pública de hoje é no sentido de tentar reverter essas privatizações através da apresentação de projetos de lei ou mesmo através de ações na justiça. O nosso programa fica por aqui. Voltamos na semana que vem com muito mais TV em Revista para você. Até lá!